foram curadas, que por ele foram libertas, que por ele foram resgatadas, que por ele foram anunciadas a elas a salvação. Você falou, né? Você passa por mim essa situação. Jesus já sabia. Seria uma situação humilhante, envergonhadora, de sofrimento, de flagelo, de muita o quê? Muita dor. Mas Jesus falou, mas eu guerreiro. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sei que não vai ser fácil, hein? Mas não seja feita a minha vontade, não seja a sua feita em Deus. Essa é a redenção de Cristo Jesus. Se rendendo por quê? Por nós, hein? No nosso quê? No nosso lugar. Pagando preço por cada um de nós. Talvez muitas das vezes nós, como discípulos de Cristo, temos já dificuldade até de orar. O mais fácil está ficando para nós. E a gente não, muitas das vezes, nós está querendo o quê? Fazer e realizar. Quer ouvir vigiar e orar. Mais fácil ficou para quê? Pedro, Tiago e quem? João, né? A missão mais difícil que tinha que passar era Jesus Cristo, né? Quem ia ser crucificado? Jesus. E a única coisa que Deus pedia para Pedro, João e Tiago é que eles vigiassem e orassem. Irmãos, desperta. Desperta, meu irmão. Se renda. Desperta. Aí diz: e chegando, os achou o quê? Dormindo. E disse a Pedro: Simão, Pedro, não podes vigiar nem uma hora? Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou para os discípulos: vigiar, orar. Tome cuidado para você não entrar na tentação e você perder a sua o quê? A sua bênção. Por que está dormindo, hein? Por que vocês estão dormindo? Eu não falei que era para vocês orarem? Por que vocês estão dormindo? É uma chamada de atenção. Dentro do jardim. Jesus ele volta naquela situação que os discípulos lá, né? Roncando na mais de metro. E ele chega lá e fala, né? Por que vocês estão dormindo? Não podem vigiar uma hora? Vocês não conseguem ficar uma hora em oração? Vigiando, orando, observando, atentos. Gaste tempo, irmãos, com a presença de Deus. Gaste tempo com a oração. Tenha prazer em estar na casa de Deus. Aqui Jesus ele mostra aos discípulos, irmãos, que eles ainda estavam despreparados, que eles precisavam se preparar, porque veriam momentos muito difíceis. Se prepare espiritualmente, irmãos. A igreja de Cristo precisa se preparar. E o que te prepara e o que te estrutura é a vida de orar, oração. É a vida de vigilância. Para ver se você tem feito, agido, obedecido a voz de quem? A voz de Deus. Jesus ele vem, alerta o povo, fala: olha, vocês não estão conseguindo uma hora, nem uma hora. Vocês não estão conseguindo orar? Aí ele fala assim: olha, tome cuidado, porque o Espírito está preparado, sim, mas a carne é o quê? Fraca.
Cuidado para vocês não caírem em tentação. Toda pessoa, irmãos, que ela deixa a vida de oração, ela vai ser sujeita a cair na tentação. Ela vai ser sujeita a sair da palavra de quem? De Deus. E a entrar numa vida que está em desacordo com as Escrituras. Por isso que a oração, ela te prepara e ela te instrui. Jesus estava falando, estão vindo momentos, não vão ser fáceis, angustiantes, mas não vão ser fáceis. Tanto a igreja, tanto ao evangelismo do Evangelho, e tanto ao anúncio do amor de Cristo no final dos tempos. Então, olha, Pedro, Tiago e João, vocês estão bem dormindo. Desperta, igreja. Desperta, amor de Deus. Aí continua dizendo: e foi outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, os achou outra vez o quê? Dormindo. Porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. E eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. No jardim do Getsemane, irmãos, Jesus, ele vai ter um encontro com a traição. E a oração estruturaria Jesus para passar o momento da traição. Seria um dos piores momentos para Jesus, porque quem já foi traído sabe como é. Seja uma traição, irmãos, de um amigo, de um colega, de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você muito confia. É muito ruim. Mas imagina você ser traído por alguém que você confiou nele, de estar do seu lado, que era o caso de Judas. Você ser traído por alguém que você confiou uma das funções importantes no ministério, que era Judas, tinha uma posição importante no ministério de Jesus terreno. Você saber que uma pessoa que você muito considerava, que era Judas, porque Jesus na mesa da Santa Ceia, ele entrega para Judas o quê? O bocado molhado. Se você não sabia, a tradição do bocado molhado era dada para uma pessoa que você queria dizer assim: eu te considero, ou eu gosto muito de você, ou tipo assim, você mora no meu coração. A tradição judaica, dar o bocado molhado, significa isso. Ou seja, mostrando a Judas que mesmo ele traindo, pensando em trair Jesus, porque ele ia fazer, Jesus amava Judas. E que naquele momento, se ele quisesse, ele poderia ter se arrependido. Imagina. E Jesus, ali no jardim, sabia que ele ia ter que encontrar com a traição. Jesus estava se preparando, orando, porque ele sabia que ele ia se encontrar com a traição. O problema não era encontrar os soldados, não, hein? O problema não era encontrar porque ia prender, não. Jesus se lamentava porque ele ia encontrar com quem? Com o traidor. Triste, né, irmãos?
Jesus se lamentava porque ele sabia que um dos seus discípulos acabava de o trair. Que alguém aonde Jesus colocou toda a sua confiança em áreas importantes do seu ministério acabava de o trair. E por ele estaria sendo levado à consequência. Olha a estrutura espiritual, emocional, mental que Jesus teve que ter naquele momento. O que conseguiu proporcionar aquilo a Jesus Cristo? A vida de orar. Só a vida de oração. Para proporcionar a alguém uma situação como essa. Aí diz, versículo 43: e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e correntes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse prendei e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou-me e disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre, e o beijou. E lançaram as mãos e o prenderam. Imagina, irmãos, a estrutura de Jesus Cristo passando por aquilo, num lugar tranquilo como o jardim, num lugar onde Jesus havia acabado de orar. E chega ali, irmãos, um dos seus discípulos, que, como a pastora falou, Jesus não tinha raiva dele também. Jesus gostava muito de Judas. Jesus tinha um apreço muito grande por Judas. Mas, infelizmente, irmãos, Judas deixou Satanás entrar dentro do seu coração e traiu Jesus. Judas deu lugar a quem? Ao diabo. Poderia ter sido outra pessoa trair Jesus, hein? Jesus falou para ele, avisou para ele, Judas: aquele que eu tenho colocado no olhar, eu te trair. Ele poderia ter escolhido não trair quem? Jesus. Mas ele fez. Irmãos, e Jesus passando por aquele tudo, como falei, sentimento, emoção, vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. O discípulo dele chegando e trazendo Jesus com um beijo. O beijo que na Bíblia, irmãos, é demonstração de quê? De afeto, de amor, de consideração. E Jesus sendo traído com um beijo. Imagina quanto aquela situação foi decepcionante para Jesus Cristo. Ele ver Judas ali o traído. Ele ver Judas, o seu próprio discípulo, a qual Deus confiava nele, como eu falei, partes importantes do ministério dele de Jesus. E ele ali traindo Jesus como um beijo.
Quem deu essa estrutura para Jesus? Para passar por aqui? Deus. Mas quem proporcionou isso a Jesus? A vida de oração. A vida de oração, irmãos, vai te proporcionar uma estrutura espiritual para vencer qualquer situação e se render totalmente ao plano de Deus na sua vida. Vamos aplaudir Jesus.